Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Será que se os fundos imobiliários fossem tributados, isso seria o fim dessa classe de investimentos? Bem, é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, vamos só falar um pouquinho sobre como que funciona hoje a tributação de fundos imobiliários. Bem, atualmente, os FIIs eles são isentos de pagar imposto de renda sobre os rendimentos. Ou seja, por mais que você até pague imposto de renda quando você vende uma cota com lucro, então se você comprou a 100 e vendeu a 120, você lucrou 20 e 20% desse valor de lucro tem que ser pago aí por DARF como forma de imposto de renda. Mas apesar desse imposto que você tem que pagar, os rendimentos dos FIIs, ou seja, o aluguel que ele recebe todo mês, é isento de imposto de renda. Isso que faz o rendimento dele ser tão atrativo assim. E só vale aqui ressaltar que um imóvel normal, que você compra aí por aí fora de um fundo imobiliário, você tem que pagar quase 30%, 27,5% para ser um pouco mais preciso, de imposto de renda, caso você tenha um aluguel que supere o valor de R$ 24 mil por ano. Então aí você percebe que tem uma grande diferença no valor de imposto que você paga investindo em um FII e comprando um imóvel próprio. E lá em 2021, o que aconteceu basicamente? O governo ele tentou tributar os rendimentos dos fundos imobiliários para aumentar a arrecadação. Então ele conseguiria arrecadar mais dinheiro com isso e, consequentemente, gastar mais dinheiro posteriormente com isso. E depois de muita discussão, o governo simplesmente resolveu mudar de ideia, resolveu que não era uma opção muito interessante para o momento. Mas sempre fica um medo muito grande dos investidores de FII com esse fantasma da tributação. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, uma hora os fundos imobiliários serão tributados. A grande questão é, vão ser tributados daqui a um ano, daqui 2 ou daqui 15, daqui 30? Porque se for tributado lá muito para frente, poxa, vale super a pena investir em fundos imobiliários hoje. Se for tributados mês que vem, talvez não fique tão interessante assim. Mas só agora dando a minha opinião, eu particularmente não acredito que os fundos imobiliários vão ser tributados, pelo menos não nos próximos anos. Pelos mesmos motivos que eles também já não foram tributados lá em 2021. Matematicamente não compensa para o governo tributar esses fundos imobiliários. E tá bom, mas por que não compensa? Porque a arrecadação que eles teriam tributando os FIIs seria muito pequena e seria muito mais vantajoso eles deixarem os FIIs sem tributação, porque muitos FIIs geram muitos empregos no setor de construção civil. Então vários fundos imobiliários conseguem captar dinheiro, conseguem fazer obras, conseguem construir novos edifícios e vários outros imóveis e com isso acaba gerando muitos empregos. Então na visão do governo seria muito mais interessante não tributar os fundos imobiliários, pelo menos não por agora, porque eles ainda são uma indústria muito pequena e conseguem gerar uma quantidade de empregos muito interessante. E se você tributasse, você poderia aí acabar com essa ideia de geração de empregos, como a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Então tá bom, mas vamos supor que eles realmente sejam tributados. O que vai acontecer com os fundos imobiliários? E aqui eu acho bem importante fazer uma distinção, porque o que vai acontecer com os investidores de fundos imobiliários e com os próprios FIIs são coisas muito diferentes. Então a gente vai dividir agora. Primeiro a gente vai falar sobre o que vai acontecer com os fundos imobiliários e depois a gente vai falar sobre o que vai acontecer com os investidores que têm as cotas desses FIIs. Então vamos começar falando sobre os fundos imobiliários. O que aconteceria no caso deles serem tributados assim do dia para a noite? Mas antes de tudo, eu só gostaria de lembrar que a gente está agora no meio do vídeo. E se você estiver gostando desse vídeo, se você quiser ficar por dentro dos próximos, eu vou aconselhar você a se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. E se você já for inscrito aqui do canal, deixa o like para ajudar na divulgação também. Mas tá bom, o que vai acontecer com os fundos imobiliários se eles passarem a ser tributados? Basicamente o que vai acontecer é que ele vai ter uma grande dificuldade de crescimento. Ele vai acabar atraindo menos investidores, isso vai também acabar dificultando as emissões. Porque as emissões elas têm que ser acima do valor patrimonial. Pelo menos a maioria dos fundos imobiliários tem essa política de só fazer emissões acima do valor patrimonial. E acontece que se eles forem tributados, eles não vão ficar durante tanto tempo assim acima do VP. Porque como eles estariam sendo tributados, agora eles teriam um deságio. Eles estariam, na grande maioria do tempo, abaixo do valor patrimonial, o que dificultaria aí novas emissões. Com isso, os fundos imobiliários iriam parar de crescer ou pelo menos diminuir muito o seu ritmo. E quando eu digo crescimento, eu digo em número de imóveis, eu digo em tamanho. E isso não seria tão interessante para o investidor. Porque como já foi falado aqui no canal algumas vezes, quanto maior o fundo imobiliário, melhor para o investidor. Porque aí mais imóveis ele consegue ter e ele consegue diluir o risco sem perder a rentabilidade. Então isso seria bem ruim para o investidor, mas não seria tão ruim assim. A gente já tem fundos com uma grande musculatura e por mais que eles tenham um ritmo de crescimento diminuído ou até a zero, por exemplo, isso não seria um grande problema tão assim. Óbvio, seria um problema muito grande, mas não gigantesco a ponto de inviabilizar o investimento. Mas tá bom, e os investidores? O que ia acontecer com os investidores? Bem, primeiro a gente tem que pensar sobre a tributação.
Quanto que ia ser essa tributação? Na minha opinião, talvez aí uns 15%, talvez 20%, não sei, mas seria aí um valor. Vamos supor que a tributação fosse de 15%. O que ia acontecer no dia seguinte? As cotas dos fundos imobiliários iam cair 15% e segue o jogo. E depois que caiu 15%, segue normal, como se não tivesse acontecido nada. E, por exemplo, se a tributação fosse de 20%, as cotas cairiam 20% e segue o jogo e continua tudo normal. E por que ia acontecer isso? Por que só ia cair esse valor e não ia ser mais um grande problema? Porque, na verdade, o que determina o preço da cota é o risco desse fundo imobiliário. Quando o investidor compra uma cota, que é o risco? Qual que é a conta que ele está fazendo? Ele está pensando, quanto de retorno eu quero ter para justificar, para aceitar esse risco que eu estou correndo nesse fundo imobiliário. É dessa forma que ele pensa quando ele vai comprar uma cota. Nem que ele não pense isso diretamente, indiretamente é esse pensamento que ele está tendo, de quanto de rendimento ele quer receber para aceitar aquele risco. Então, na prática, o que vai acontecer é que com o menor retorno das cotas, porque agora eles vão ser tributados, os rendimentos vão cair e com isso o preço vai cair também para manter o mesmo dividend yield. O que mantém o dividend yield do fundo imobiliário é o risco que ele tem, porque na verdade ele é a determinação de quanto de dinheiro os investidores querem em troca para correr aquele risco. Então, na verdade, o yield quem controla é os investidores, controlando obviamente o preço. Então, se você derruba o rendimento, as cotas vão cair também para manter o mesmo dividend yield. Então você compra um fundo imobiliário com yield de 8%, se forem tributados, você também vai continuar comprando esse fundo imobiliário ganhando os mesmos 8%. Só que agora você vai comprar muito mais barato, porque vai ter aí um bom tanto que vai acabar sendo aí de imposto. Então, só dando uma conclusão, o que aconteceria com a tributação? Bem, os fundos teriam uma grande dificuldade de crescer, o investidor perderia uma parte aí relevante do seu patrimônio, que seria proporcional aí ao quanto de imposto foi praticado sobre os fundos imobiliários. E, gente, esse vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo.